deixe passar, vai me agradecer. Tenha paciência, Ele não desiste. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Pai. Boa tarde, queridos. Vamos chegando. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Olha o povo de São Paulo aí. Deus te abençoe, Tereza, em nome de Jesus. Ô, glória. Tenha paciência, eu nunca erro e o controle eu não perdi. Oh, para essa angústia ele já determinou o fim. Tem uma medida certa para te provar. Eu sei o quanto pode suportar. Ele sabe o quanto tu pode suportar. Você que está aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Nós sabemos que o mundo está em guerra mesmo, gente, isso é visível, né? Basta a gente ligar a televisão e ver os noticiários, só tragédia. Eu costumo dizer que hoje nem o jornalista quase que não dá nem bom dia. Aí mataram fulano, morreu ciclano. Meu Deus, né? Mas que a esperança venha inundar o teu coração, que a paz que excede todo o nosso entendimento venha inundar o teu lar nessa hora. Você que está no trabalho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me permitir passar essa tarde com os irmãos, tarde de bênção, tarde de glória, porque independente da diversidade que nós estejamos enfrentando, nós sabemos e reconhecemos que o Senhor dos Exércitos que peleja por nós, é Ele que vai à frente da nossa batalha, é Ele que faz com que nós venhamos vencer todo e qualquer obstáculo. Então, queridos, não importa o que falaram de você, não importa quais são os níveis de pedrada ou níveis de investida do teu adversário, eu quero te dizer, se Jesus está no barco, tu não perece. Glória a Deus. É Deus que tem te cercado, é Deus que tem te guardado, e Ele te cerca à esquerda, à direita, à frente e atrás, mas não permite que você perece, porque quando o nosso Deus, Ele entra na peleja, Ele entra na batalha, é para vencer. Na verdade, de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia, que dia que o nosso Deus perdeu peleja, que dia que o nosso Deus perdeu a batalha, queridos? Por que tu acha que a tua será perdida? Será não. Que Deus venha renovar o teu ânimo, que Deus venha renovar a tua fé nessa tarde, que toda tristeza, que toda angústia venha bater em retirada, que todo pensamento negativo, gente, o nosso inimigo, ele sabe manipular uma situação. Ele influencia, porque ele não pode tocar. Nós sabemos que ele só toca por permissão de Deus, e quando Deus permite, é claro, é para um grande propósito. Como ele não tem livre acesso, como ele não pode tocar e sair nos roubando e nos saqueando de qualquer maneira, ele tenta influenciar a nossa mente. Quanto pensamento negativo! Tem pessoas que já iniciam amanhã com pensamento negativo. Ah, será que hoje eu vou passar mal? Será que eu estou com essa enfermidade? E aí já vai para redes sociais consultar. Ai, meu Deus, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Aí quando vê, você já está determinando. Eu estou com essa enfermidade X. Ah, eu estou com... Está repreendido em nome de Jesus. Quando vê, nós estamos nos tão intoxicados com aquilo que lemos, com aquilo que vemos, que acabou nosso dia, meu irmão. Nós já não projeta, a gente já não quer mais ouvir ninguém, porque nós estamos enfadados daquilo que pensamos ou imaginamos. E nós sabemos que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Para de proferir o caos nesse deserto. Pastora, você não está entendendo, eu estou vendo o caos. Sim, Jacó estava vendo o caos ou não estava? Claro que estava, afinal... Veio os mensageiros com a túnica cheia de sangue, apresentar aquela túnica a Jacó, dizendo, essa túnica é do seu filho José? Ele perguntou, eles não afirmaram, você conhece essa túnica, Jacó? Vamos lá?
como Jacó não iria reconhecer uma túnica que ele mesmo idealizou, que ele mesmo teceu com as suas próprias mãos? Como você não vai reconhecer um sonho, um projeto, um propósito? Claro que ele reconheceu. Ele não só reconheceu, que ele envolveu com o cenário. Ele mesmo declara. A gente sabe que se fosse por palavra, o primeiro a matar José seria o pai que amava Jacó, porque ele declara diante daquilo que ele está vendo, diante do cenário de caos, ele declara: certamente uma besta fera o matou, ele foi trucidado. A gente sabe que a visão de Jacó era totalmente limitada. Tudo que Jacó estava enxergando era o caos. Tudo que ele estava vendo era a túnica que ele fez para o seu filho, cheio de sangue. Ou seja, eu já abro um parêntese para te dizer nessa tarde: não se esqueça que a tua visão é totalmente limitada. Tudo que você consegue enxergar é 360 graus, é aquilo que está ao teu redor. Você não vê conversinhas no verdinho, você não vê reuniões que são mencionados o teu nome, você não vê a artimanha do maligno para te derrubar, para te fazer parar. Ou seja, tudo que você consegue enxergar, infelizmente, é o que está diante dos teus olhos. E na maioria das vezes, o que está diante dos nossos olhos é a túnica cheia de sangue. Ou seja, os mensageiros estão nos mostrando: olha a guerra, olha a crise, você não vai vencer, você foi abandonado, você foi rejeitado, você não sairá deste lugar de dor. Olha, esse diagnóstico veio para lhe roubar a vida, o vigor, a saúde, mas está repreendido em nome de Jesus, porque nós estamos determinados, aleluia, nessa tarde, não olhar para o cenário que estamos vivenciando, mas olhar para o nosso Deus. Embora o cenário seja de caos, o cenário seja de guerra, eu quero te dizer que maior que as guerras, maior que esse cenário que tem se apresentado diante de ti, é o poder que vem de Deus. Então para de determinar o caos, para de mergulhar na dor, começa a rasgar essa camisa, sim, camisa da humilhação, da rejeição, do abuso, porque muitas das vezes nós aceitamos a condição a qual nos encontramos. Por quê? Porque vivemos nela durante anos. Então já vestimos a camisa e achamos que o que a vida tem para nós é só isso. Deus te trouxe aqui para te dizer: não, queridos, eu tenho uma visão ampla, eu tenho planos de bênção e não de mal ao teu respeito. Quando tu está fraco, aí sim que tu está forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quer o conselho? Não deixa o hoje determinar o teu amanhã. Se posicione hoje, semeie hoje. Então já abra a tua janela glorificando a Deus. Já vai profetizando a tua bênção mediante ao caos. Porque a semente que nós lançarmos no solo hoje, nós colheremos amanhã. Mas se a gente tem declarado só a derrota, se nós estamos como Jacó diante das circunstâncias e do vale que nós estamos vivenciando, nós nunca vamos esperar o novo. A gente nunca vai nos ver amanhã próspero, restituído, transformado. Por quê? Porque a gente está dando fim na nossa história, naquilo que a gente está enxergando hoje. Foi assim que Jacó fez. Jacó estava dando um fim na história de José, quando ele declara: uma besta fera o matou, ponto final, acabou para mim, não vou ver mais José, José morreu e ponto. Eu preciso aceitar isso, embora seja doloroso, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não aceite, não sepulte aquilo que o céu não sepultou. Não abra mão dos projetos de Deus para a tua vida. Se há uma palavra que paira sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sonhos e projeto, fique com a palavra de Deus. E lembre-se, queridos, que você e Deus é a maioria. Para de ouvir uma maioria que não lhe ajuda em nada, que não muda a tua história.
Para de ouvir conselhos daqueles que não escutam Deus. Quem não escuta Deus não está apto para aconselhar. Volte-se para a palavra. Fica com a promessa, porque eu tenho certeza que tu será bem sucedido. O cenário era de caos, mas vem comigo, gente. José estava morto? Não. José estava indo para o Egito como escravo, sim, com mercadores. José estava indo viver um propósito de Deus, porque nós sabemos que o processo nos dá acesso. Então para de declarar e determinar sobre o hoje. Começa a proferir palavras de bênção. Porque quando o anjo do Senhor, quando o próprio Jesus, próprio Deus, leva Ezequiel ao vale de ossos sequíssimos, declara Deus a Ezequiel: crê tu que esse vale de ossos secos possa reviver? Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Imagina Ezequiel diante do vale declarando: eu não creio, tudo que eu estou vendo é pó, é osso no meio do campo, como isso pode acontecer? Mas olha, Ezequiel em sua sabedoria, ele diz: tu o sabes. Glória a Deus, porque é Ele que sabe mesmo. E em Deus nós podemos todas as coisas, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que o próprio Deus diz a Ezequiel: então profetiza. O segredo é profetizar, meu irmão. Ele profetizou, e quando ele liberou a palavra, nós sabemos que aqueles ossos começaram a se movimentar em meio ao vale. Eu estou falando de ossos sequíssimos, o que é impossível diante da grandeza do nosso Deus. Eu não sei quais são os níveis de guerra, de adversidade que você tem enfrentado, mas eu tenho 100% de certeza que não iguala a dificuldade e necessidade que Jó passou. Gente, Deus não avisou a Jó sobre o processo que ele seria submetido. E muitas das vezes nós falamos com o Senhor: Senhor, o Senhor não me falou, Senhor, o Senhor me fez a promessa, mas diante daquilo que eu estou passando, eu estou literalmente na contramão. Não vai acontecer aquilo que o Senhor prometeu. Quantas das vezes nós estamos questionando acerca do processo a Deus? Mas eu quero te dizer nessa hora que Deus, Ele não nos revela o processo porque nós não estamos preparados para saber num todo sobre a nossa trajetória e a nossa vida. Claro que não estamos. A gente vê um Jesus que sabia daquilo que seria necessário ele passar, padecer morte de cruz. Mas a gente vê Jesus, aleluia, no monte, no Getsemane, falando com o Pai: Pai, se possível, afaste-se de mim esse cálice. Jesus agoniou e agoniou-se até a morte, dizendo: Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ele transpirava gotas de sangue. Jesus. Agora imagina, nós sabemos do processo, com certeza, aleluia. Quantos de nós, diante de um diagnóstico desfavorável, quantos de nós, diante de uma notícia ruim, às vezes enfiamos os pés pelas mãos: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou viver tudo que eu tenho para viver. E o Senhor está dizendo: nós precisamos ser maduros em Cristo Jesus, e nós não estamos como Jesus estava. Embora sabia que iria passar, ele se submeteu. Ainda que ele disse: se possível, afaste-se de mim esse cálice, mas todavia, passe comigo. Jesus disse: que seja feita a tua vontade, não a minha. Por mim, afasta, mas que prevaleça a tua vontade. Agora, se Jesus revela a Maria: Maria, agraciada és tu entre as mulheres, tu irás gerar, e aquele que tu vai gerar é pelo Espírito. Sim, ele será grande, Rei dos reis, Senhor dos senhores, se assentará no trono de Davi, reinará de geração em geração. Olha,
foi convidativo, gente. O anjo nos dá a honra de gerar algo grande pelo Espírito, algo inédito, sobrenatural. Quem não concordaria? Ela disse, eis-me aqui, glória a Deus. Que graça receber essa proposta de Deus. Que graça gerar Jesus, o Filho de Deus. Mas o anjo Gabriel não revelar a ela tudo o que ela iria passar. Mas vem cá, Maria, deixa eu te contar algo. Tu vai ver ele sendo açoitado, humilhado, pessoas chamando ele de Beuzebu. Você vai ver ele sendo cuspido. Você vai ver ele sendo chicoteado injustamente, apenas por falar do amor do Pai. Você vai ver ele carregando uma cruz maior do que ele. Você vai ver ele na mão do povo, e o povo tendo a oportunidade de libertar do cenário de morte. Você vai ver um povo que ele cuidou, que ele curou, dizendo, solta Barrabás, crucifica o mestre. Gente, se coloca no lugar de mãe, se coloque no lugar de Maria, gente. Tamanha dor aquela mulher passou, porque nós, sendo mães e pais, claro que a gente não quer que o nosso filho tenha sequer uma dor de cabeça, né? Quantas das vezes nós nos pegamos orando a Deus, dizendo, Senhor, eu queria estar passando pelo que o meu filho está passando, para mim não ver ele sentindo dor. Mas a gente sabe que a nossa limitação impede de fazer essa troca. Mas olha, glorificado, adorado e exaltado o nome santo do Senhor Jesus, que não desamparou Maria. Obrigada, Leila, por me ajudar a bater a metinha. Que não desamparou Maria. Mas esse era o processo. Vamos ser sinceros, gente? O processo a deu acesso. Porque o processo foi necessário. Mas foi como o anjo Gabriel disse. Hoje ele se assenta no trono de Davi. Ele reina de geração em geração. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus também não revelara a José, né? Que lindo sonho de José. José levantou-se com gozo tão tremendo, tão alegre, tão na expectativa, que ele compartilha o sonho para o seu pai e para os seus irmãos. José nem imaginava que após a revelação de um futuro brilhante, viria também o processo. E é isso que a gente não entende. A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa matemática. Não bate. Não adianta fazer o cálculo. Não adianta ficar tentando similar. Jesus, como é que é isso? Não adianta. Não vai dar certo. Nós precisamos confiar no Senhor dos Exércitos. O Deus que liberou a palavra, Ele te trouxe aqui para te dizer, a minha palavra continua intacta. A minha promessa continua de pé, porque Deus, Ele não quebra a aliança conosco. Deus não se afasta, é nós que nos afastamos de Deus. Deus está dizendo para alguém, eu tenho um futuro brilhante para a tua vida, extraordinário. Eu te colocarei em lugares altos, aleluia. O Deus que te trouxe até aqui, que livrou a tua vida, a tua casa, a tua família, o Deus que começou a obra, o Deus que liberou a palavra, o Deus que lhe fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la e aperfeiçoá-la até o fim. Ele é fiel. Nós não estamos aqui confiando em homens, nós não estamos aqui, aleluia, depositando a nossa confiança em promessas de homens. Nós estamos aqui confiando em Deus. Porque por mais que homens queiram nos honrar, eles são limitados. Está entendendo? Lembra de Mefibosete? A palavra do Senhor vai dizer que Davi lembra de Mefibosete e da aliança que ele fez com Jonatas. Ele dizia, traz, porque ele vai sempre banquetear comigo, eu quero honrar a ele. Mas a gente sabe que Mefibosete era manco dos pés. Tudo que Davi poderia proporcionar a Mefibosete era um banquete, era algo financeiro, era uma qualidade de vida. Mas Davi não podia curar Mefibosete,
Por mais que homens queiram nos ajudar, no máximo que eles podem nos proporcionar é coisas supérfluas, coisas naturais. Eu quero dizer para alguém, só Deus pode proporcionar o sobrenatural. Só Deus pode curar o incurável. Só Deus pode libertar o cativo de vício, está no fundo do poço. Só Deus tem poder de entrar e transformar, porque Ele conhece a matéria como ninguém. Ele conhece a célula do corpo, Ele conhece as veias sanguíneas, e quando o nosso Deus, Ele entra para nos surpreender. Deus jamais irá lhe oferecer uma mesa posta sem antes te curar por completo. Tá entendendo? Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Ele estava ali, na fila para ser curado. Uma hora ou outra, com a perseverança dele, talvez ele chegaria ao tanque. Por quê? Todas as vezes que o anjo descia, agitava as águas, acontecia um grande mover. O manco, o coxo, era curado instantaneamente ao mergulhar. Só que Jesus, ele poderia ter deixado aquele homem ali. Mas Jesus, ele não olha apenas o estereótipo, ele olha também nosso coração. É 38 anos padecendo aquela enfermidade, mas ele não estava enfermo somente estereoticamente. Ele não era apenas um paralítico, ele era alguém que estava também com a alma ferida. E quer saber? Deus, ele pode proporcionar cura a pessoas aqui, estereótica. Mas se Deus não tratar a tua alma, não tratar a ferida, não tratar as tuas emoções, não te libertar dessa ansiedade, do síndrome do pânico ou da opressão, você pode estar no melhor lugar do mundo. Você pode estar com a sua conta bancária recheada. Você pode ter milhares de pessoas em volta de você, mas você não será feliz inteiramente. Por quê? Porque tu sabe que tem uma inquietude no teu coração, uma inquietude na tua alma. Então acaba por nós não usufruirmos tudo aquilo que o céu tem colocado diante de nós. Deus está falando para alguém aqui. Eu não quero apenas que você viva promessa. Eu quero te curar e te curar por completo. Eu quero transformar, te tirar desse cárcere, dessa dependência emocional. Eu quero levantar aquele que está caído. Entenda uma coisa, se o paralítico do tanque de Betesda mergulhasse no tanque, claro, ele seria curado, sairia andando, mas com a alma ferida. O que ele ia fazer, aleluia, na sociedade? Ele ia estar andando, mas ia se sentir cativo da mesma forma. Quer ver uma? O povo do deserto, do Egito, mas não foi fácil para Deus tirar o Egito do coração do povo. Então eram umas pessoas encuradas. Embora estivessem livres, viviam em cativeiros emocionais. Não importa aonde eles caminhavam, aonde eles andavam, eles sempre estavam se lembrando do Egito. Por quê? Porque muitos deles cresceram no Egito. Leila, obrigado por me ajudar a bater a meta. Deus abençoe. Muitos deles vivenciaram. Então é muito tempo vivendo como escravo. Então foi muito tempo vivendo que aceitaram aquela condição. Você não precisa aceitar a condição. Nanda, obrigado, que você está vivendo hoje. Você não precisa aceitar esse vale. Levanta a tua cabeça. Porque nesse deserto tem provisão. Nesse deserto tem restituição. Deus muitas das vezes estreita algumas coisas na tua vida para lhe ensinar que homens erram, homens enganam, homens prometem na hora que você mais precisa virar as costas. Mas o Senhor permitiu algum sair da tua vida, da tua história, para você se chegar e ver que por mais que homens te abandonaram, por mais que liberaram palavra de maldição contra a tua vida, Deus tem poder de revogar
caos. Eu estou falando para alguém que foi gerado em ambiente de dor, para alguém que viveu em meio de contenda, de guerras, de briga, de dissensão, de divisão e acha que a vida é isso. Há poder no sangue de Jesus. O Senhor está te dizendo: eu escolhi você no meio dos teus, eu escolhi você em meio a uma sociedade corrupta para mostrar para o povo que eu ainda faço milagre. Eu ainda restituo, eu ainda transformo. Não é o fim, é o início de uma linda história. Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus intervir, deixa Deus fazer, porque Ele tem poder de fazer infinitamente mais. Então quando Ele chega naquele homem e diz: queres tu ser curado? Claro que Ele sabe que o cara queria cura, gente. Ele estava na fila para o mergulho. Por que o Senhor foi até ele e não permitiu que ele mergulhasse? Por que o Senhor não o levou até o tanque? Por que não? Porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele cura, Ele restaura, Ele transforma. E não é pela metade, é por completo, é inteiro, gente. Quando Ele quer operar, homem nenhum pode impedir as circunstâncias que vai impedir. Deus estava dizendo para ele: tu quer ser curado? Olha a dor emocional. Ah, Senhor, todas as vezes que eu pego a maca, que eu acho que vou mergulhar, tem alguém que passa à minha frente. Tem pessoas que estão aqui tão decepcionados, tão destruídos emocionalmente, que o Senhor está dizendo: eu vou fazer, eu vou curar, eu vou restituir, eu vou transformar. Você está assim: ah, meu Senhor, eu sei que tudo o Senhor pode fazer, mas eu acho que na minha vida não vai acontecer. Eu acho que na minha casa não vai. Diante de tanta gente preparada, capacitada, mais instruída que eu, rico em sabedoria, por que na minha casa? Será que o Senhor olharia para mim, para o meu cenário? É para você mesmo que Deus está falando. Foi você mesmo que eu escolhi. E o processo tu não está percebendo, mas o processo veio para te curar, para te mostrar aquilo que você não estava conseguindo enxergar antes, para te aproximar de Deus. Vamos lá, gente? Se a nossa vida tivesse 100%, certamente nós não estaríamos aqui. Nós iríamos aproveitar um dia ensolarado. A gente iria buscar várias outras coisas. Por último, a face de Deus. Deus está te dizendo: eu te trouxe para perto, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Eu permiti algumas portas fechar na tua vida. Eu permiti alguns saírem e ir embora, para você entender que tudo que tu tem, quem você se tornou hoje, é por conta da mão de Deus. Quantos passaram pelo mesmo vale? Quantos vivenciaram a mesma adversidade que você? E você viu a pessoa desistindo, recuando, baixando a guarda, até perecendo no meio do caminho. Olha aonde você chegou. Você acha mesmo que Deus vai te abandonar agora? Você acha mesmo que Ele te deixará sozinho? Você acha mesmo que Ele não tem visto as tuas lágrimas? Você acha mesmo que Ele não identificou os teus temores? Você acha mesmo que Ele não sabe o que você precisa? Ele poderia numa live como essa te conceder o paliativo, aquilo que você veio buscar, mas Ele está dizendo: eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho muito mais que um banquete. Eu tenho restituição completa, e eu sou Deus que quero trabalhar em todas as áreas da tua vida. Nosso Deus não é um Deus que faz pela metade, faz mais ou menos. Quando Ele entra no cenário, Ele entra para honrar, Ele entra para impactar. Quando o nosso Deus quer agir, Ele é implacável. E Ele sempre nos surpreende acerca daquilo que Ele nos prometeu. O Pai te surpreenderá. Creia nisso, queridos. Ele vai te surpreender, porque a visão dele é bem maior do que a tua. E sabe o que é interessante? Você fala: tem perseguidor, mas eu nunca sonhei alto.
Eu nunca projetei tal lugar. Aí o Senhor está dizendo, mas eu sonhei por você. Eu sonho por você. E os meus sonhos são bem maiores que os teus. Você acha que eu sou Deus, que vou te apresentar um barquinho, te colocar dentro dele para destruir esse barquinho no meio do oceano? É isso mesmo que você acha que o teu Deus vai fazer? Ele propôs, ele te fez uma oferta, porque a gente sabe que foi ele que se apresentou a nós. Se Deus quisesse esconder do homem, que homem o achará na terra? Ele se revelou a nós, às vezes por um panfleto, por um convite, por uma situação a qual nós passamos, mas fato é, ele se fez revelar. Como diz João 15,16, não me escolheste vós a mim, fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Foi Deus que te escolheu, tenha certeza disso. O Deus que te fez o convite para entrar no barquinho é o mesmo que permite o vento ao contrário, a tempestade, as águas vinham entrando, meu Deus, eu vou afundar, meu pai, agora eu morro. É o mesmo que permite, mas é o mesmo que está cuidando de você. Ele está te ensinando a ser dependente dele. Ele está dizendo, não importa a tempestade, não importa as guerras, não importa o nível de opressão, eu estou contigo nesse barco. Então ele não afunda, ele não quebra, tu não vai morrer, tu não vai ficar sequelada, porque o Deus que permite o processo, o Deus que permite a ferida, é o mesmo que a Sara. Deus está dizendo, aonde você colocou um ponto final, achando que é o fim, eu coloco uma vírgula, porque é o início de uma linda história. Lembra de Jó? E o final de Jó foi bem melhor do que o início. E nós sabemos que olhando a história de Jó para o lado de fora, a nossa mente humana é impossível projetar um recomeço para Jó. No mínimo, Jó sairia sequelado, com enfermidades emocionais. Jamais Jó iria sorrir de novo diante da crise que ele passou, mas o nosso Deus deixa claramente escrito, o final de Jó foi bem melhor do que o início. Ou seja, no início você achava que era feliz, no início você achava que ia alcançar, no início você achava, nossa, mas quando eu era de lá, nossa, eu vivia, eu viajava, eu fazia isso, e de repente minha vida virou de cabeça para baixo. Entenda, Deus deixou claro, Jó achava que era feliz, mas ele começou a viver felicidade quando ele conheceu Jesus na íntegra, porque olha só o que o próprio Jó declara, eu conhecia de ouvir falar, hoje eu vejo. Às vezes nós conhecemos o Deus dos nossos pais, o Deus dos vizinhos, o Deus do planfeto, o Deus que cura, o Deus das causas impossíveis. Mas nós não conhecemos o nosso Deus, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. Ele te trouxe aqui para te dizer, eu não falho, eu não erro, eu não perco o controle, eu não me desespero com o teu desespero, porque eu te vejo no amanhã. E o amanhã, meu plano é de bênção, de restauração, de restituição. E quer saber? Todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está te dando equilíbrio emocional e espiritual. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Você está querendo desistir neste vale aqui. Imagina quando Deus te levar em lugares altos. Quanto mais você estiver em evidência, eu não falo somente de religião, seja na área trabalhista, emocional, amorosa. Quanto mais você estiver em evidência, maior será o levante,
Mas quando nós nos permitimos ser moldados por Deus, nós estaremos como Davi, olhando para o gigante de frente e declarando: tu vens a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai entender que o Deus que te livrou e te ajudou quando tu estava lá atrás das malhadas, lutando com ursos e leões, é o mesmo Deus que te conduz e vai fazer com que esse leão, com que esse gigante, com que essa adversidade caia por terra. Na verdade, queridos, nunca foi sobre nós, e sim sobre o poder de Deus. Nunca foi sobre a tua força. Você não entendeu, não? Por você nem estaria onde está. Você já tinha morrido, perecido, ficado no meio do caminho. Estava lá atrás. Nunca foi sobre nós. O segredo não é nós. Não é o quanto eu sou forte, o quanto eu posso alcançar. O segredo é Deus. Porque Ele nos faz alcançar. Ele, através do Espírito Santo, nos faz seguir. É Ele que nos faz projetar e sonhar. Quantas das vezes, ao findar da noite, nós declaramos: vou desistir. Não quero mais. Vou recuar. Chega, tô cansado. Vou jogar tudo pro alto. A noite de choro, né? Mas você amanheceu, abrindo a janela e dizendo: quer saber? Vou tentar de novo. Quer saber? Vou de novo. Quer saber? Não vou desistir. Vou lutar, vou perseverar. Por que você fez isso? Porque o Espírito Santo de Deus te impulsionou. Segurou a destra das tuas mãos e diz: não desiste, porque Deus é maior do que essas circunstâncias. Tem libertação para a tua vida, tem restituição para o teu casamento. Deus ainda tem Rebeca e Isaac preparado para você. Sua área sentimental jamais será a mesma, porque tu és filha, tu és filho. Deus tem planos de bênção, não de mal ao teu respeito. Creia que independente do diagnóstico da medicina, Ele é Deus de cura, Ele é Deus de restituição. Volte a sonhar, volte a projetar, porque Ele é Deus de vida, de restituição. Mas olha a minha idade, pastora, e que tem a tua idade? A gente vê jovem parentando ter uma idade ser idoso, né? Cansado, cheio de problema, e a gente vê velho, cheio de vigor. Por quê? Porque é Jesus que revigora as nossas forças, é Jesus que nos dá a visão de águia para enxergar além da dor, além da crise. O Senhor está dizendo para alguém aqui: eu vou revigorar as tuas forças, eu te farei alcançar, e não é somente alcançar. Porque tem gente que fita o olho só na promessa, que já não quer nem saber se vai alcançar com vigor ou sem vigor, só quer tomar posse. O Senhor está dizendo: eu te darei vigor para você viver a promessa. Gente, vale a pena crer nesse Deus. Daniel capítulo 6. Lembra de Daniel? Daniel era aquele que veio cativo de Judá para a Babilônia, gente. Daniel tinha tudo para ficar depressivo, longe da sua pátria, longe da sua família. Ele veio como um cativo, como um escravo. Ele estava no meio de uma Babilônia corrompida, gente. Ele era literalmente uma minoria. Ele tinha tudo para entrar em deprê. Mas embora ele estivesse na Babilônia, ele não parou de adorar o Deus vivo, o Deus de Israel, de Isaac e de Jacó. Quantas das vezes a Babilônia nos rouba a adoração? A Babilônia nos rouba a nossa essência, o nosso vigor. Quantas das vezes a Babilônia nos rouba a crença da promessa? O Senhor está dizendo: embora você esteja numa Babilônia, eu estou contigo, eu não te desamparo. E a gente sabe que na Babilônia tem invejosos. Agora, vamos ser sinceros, o que invejar Daniel, gente? Daniel, ele veio do exílio de Judá. Daniel não estava na sua pátria. Daniel, como outro, estava levando a vida normalmente. A diferença aí, que faz toda a diferença, é que Daniel clamava ao Deus de Israel de frente para a janela em Jerusalém, de dia, de tarde e de noite.
Mas o que Daniel carregava que chamava tanta atenção? A palavra do Senhor vai dizer que o rei Dário amou Daniel e percebeu que tudo que Daniel fazia prosperava. Porque se você entender que não é o cenário que dita as regras, e sim quem está com você, você prospera até no cenário de caos. Você prospera até mediante a escassez. Daniel sabia quem era com ele. Independente que ele foi cativo, que ele tinha tudo para ser depressivo, foi desistir. Olha, por que Deus permitiu eu vir exilado, longe da minha pátria? Ele tinha tudo para questionar, para murmurar. Mas ele decidiu fazer a diferença no ambiente que ele estava, porque ele entendeu. Maior do que tudo e todas as coisas é o meu Deus. Se ele me permitiu chegar aqui, tem propósito. E eu quero cumprir esse propósito na terra. Tem gente se matando no processo. Sim, porque não vive. Já que eu estou no processo, não vou orar, não vou buscar, não quero saber de nada, não vou fazer. Já que Deus mandou ficar nesse casamento, não farei minha parte. Não vou agradar meu esposo, não vou agradar meus filhos, é tudo bem, eu até fico, mas vai ser do meu jeito, da minha forma. Já que eu vim parar nesse lugar, nesse trabalho eu não suporto mais, já que Deus ainda não abriu a porta, eu vou empurrar com a barriga, também não vou agradar ninguém. Não foi isso. Ele estava na Babilônia e tinha tudo para não fazer nada. Mas a palavra do Senhor vai dizer que tudo que Daniel fazia frutificava, prosperava, a ponto de chamar a atenção de um rei. Você não está entendendo, não? Embora você esteja nessa Babilônia, Deus está olhando para você. Deus está olhando para a tua casa. Deus está vendo cada diversidade e cada processo. Deus sabe quando a gente está na Babilônia e não quer fazer nada. Senhor, eu estou nessa Babilônia, mas não vou fazer nada para melhorar a minha situação. Deus está falando para alguém, essa Babilônia não é o fim. Essa Babilônia é que vai te habilitar. Não se contamine com manjares deste mundo. Não vai para uma maioria incrédula. Continua fiel ao teu Deus. Não importa quem retrocedeu, quem está levando o evangelho a brincadeira, eu glorifico, exalto e adoro o santo nome do Senhor, queridos, porque a salvação é individual. Mas quantos perdendo a salvação preocupados com a vida do outro? Quantos perdendo a salvação questionando por que outro chegou e eu ainda estou aqui? Gente, nós não sabemos o que o outro passa na íntegra, gente. Tudo que a gente enxerga é muito artificial. Gente, eu aprendi uma lição muito grande, eu vou falar aqui como vocês sendo líder. Uma certa feita, veio um membro para a igreja, e eu olhando aquele membro no culto, gente, aquele membro ele quase que dormia o culto inteiro. A vista dele pesava, e ele assim, eu falei assim, a gente como ser humano é rápido em julgar. Eu pensei comigo, deve ter aproveitado a noite inteira, não está aguentando nem assistir o culto. Meu Deus do céu, como é que pode isso? Gente, não está dando preferência e prioridade para a palavra, está literalmente cochilando porque não ficou em casa. Eu sou humilde de falar que como líder eu julguei. Eu fiz como Eli, quando olhou Ana chorando, lembra? O que ele disse para Ana? Ana, tu chora, tu falas como uma embriagada. Tu está embriagada, Ana? Não, meu Senhor. Eu sou uma mulher amargurada de alma. Eu fiz isso. E diante da situação que eu vivenciei, que eu olhei, acabou o culto, a pessoa chegou perto de mim e disse assim, pastora, desculpa, estou cansada, mas é porque eu passei a noite inteira no hospital. E aí eu vim direto para a igreja para agradecer a Deus pelo livramento que Ele me deu. Está entendendo? Não dá para julgar pela aparência. Não dá para julgar uma situação por aquilo que você está vendo. Você vê a chegada do outro. As pessoas vê a nossa chegada, mas não vê o processo. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Todo mundo passa processos na vida, mas cada um age de um jeito diferente no momento da crise, da dor, no momento da adversidade. Mas não julgue o outro, porque se no processo ele decide adorar, se no processo ele decide sorrir, não é porque ele está, aleluia, com um sorriso no rosto, que quer dizer que vai tudo bem. Não, ele entendeu
que a diversidade não dita a regra da vida dele. Ele entendeu que ele tem um Deus, e quem passa com ele mediante aos vales da vida é o mesmo que vai garantir a vitória. Ele entendeu que ele é limitado, e ele também entendeu que o Deus que ele serve tem planos de bênção e não de mal. Ou seja, todas as coisas vai cooperar para o bem. Fê, obrigado por me ajudar a bater a meta. Todas as coisas cooperarão para o bem. Aleluia. Vem cá comigo. Que dia que a gente vai postar que está comendo arroz e ovo, gente? Que dia que a gente vai postar o pior vale da nossa vida? Quem quer tirar uma foto tô doente? Quem quer, gente? Claro que não. A gente quer postar o tempo e o período de oásis. A gente quer postar o que está dando certo, o ambiente bonito. E glória a Deus por isso. Eu estou falando para alguém que está pautado, sim, na vida do outro, é que o outro está, que o outro chegou, que o outro está vivendo. Amém. Glória a Deus por isso. Sua hora vai chegar. O que Deus tem para a tua vida é extraordinário. Cada um tem uma porção, cada um tem um propósito. Nós precisamos ser maduros, porque às vezes a gente não está vivendo novo, porque nós estamos aqui, em crise, pelo ambiente atual, pela Babilônia. Senhor, olha essa Babilônia, olha esse perseguidor, olha as pedradas, não estou aguentando mais. O Senhor está dizendo, se você não está aguentando essa porção, como eu vou encher? Quando você estiver nessa porção, não tem como. A intenção de Deus não é encher o odre para o odre furar. Não! A intenção de Deus é que você retenha o vinho novo e que venha transbordar para saciar a sede e a fome do outro. Mas se você não está conseguindo reter aqui, porque o odre está velho, você está cansado, exausto, não quer mais viver promessa por conta da pedrada e da rejeição, como é que ele vai derramar vinho novo para transbordar? O Senhor está dizendo, eu ainda revigoro as tuas forças. Mas nós temos buscado em Deus se encher? Nós temos alimentado das coisas que nos edificam ou de coisas tóxicas? Você quer ver uma coisa? Faz um teste. Fique em frente à televisão o dia inteiro vendo reportagem. Só tragédia. E no final do dia você vem cá me contar como é que você ficou. Mal. Como intoxica, gente. A gente sai da sala falando, gente, o mundo está acabando. Tudo acabou, não tem mais jeito, não vou nem sonhar, não vou nem projetar. Não é assim? Deus está dizendo, comece a se alimentar de coisas que te edificam, de coisas que têm o poder de transformar a tua vida. Para de ficar ouvindo ou sentado em rodinhas tóxicas. Começa a andar com quem te impulsiona, começa a andar com quem sonha, começa a andar com os amigos de Deus, que eu tenho certeza que você vai levantar bem melhor. A esperança vai instaurar no teu coração de uma forma que você não vai ter ouvidos para emprestar para o mensageiro do cão. Você vai falar, embora eu estou na Babilônia, eu creio que o meu Redentor vive e que por minha causa se levantará. Daniel não mexia com ninguém, ele só fazia aquilo que era lhe apresentado para fazer. Tudo que ele fazia, ele era bem sucedido, ele não mexia com ninguém. Eu estou falando com alguém que diz, mas eu não mexo com ninguém, eu não tenho nada para o outro invejar, eu não sei porque o outro tem inveja e tenta... Tem o Espírito Santo que habita aí. Luz e trevas não combinam, gente. Não tem como. Não é sobre você, é sobre a sua essência. Você não é culpado. Há uma luz que resplandece na tua face. Há algo que vem do alto, que habita em você. Muitos vão te amarem. E muitos vão te odiar. E tudo bem. Vai parar de viver por conta do julgamento do outro? Por conta do ódio gratuito do outro? Claro que não. Levanta a tua cabeça. A gente vê que o próprio Jesus passou por isso, gente. Uns o amavam, outros o odiavam. Charlatão. Prega, ministra, faz milagre pro Beelzebul, tá com o diabo do corpo. E tudo bem, porque se a gente viver a vida querendo que todos nos amem, a gente vai viver uma vida de frustração. Nem Jesus agradou a todos, gente, porque tu acha que tu vai agradar.
Porque tu acha que todos vão te amar? Porque tu acha que Para com isso! Nem todos vão gostar da gente. Nem todo mundo vai estender o tapete ou estender as mãos. Tudo bem por isso. Então exponda a sua opinião, mas a opinião dos outros não dita quem você é. Não fala sobre o teu caráter. Não fala sobre a tua história em Cristo. Levanta a tua cabeça. Porque quando tem que dar testemunho da gente, quem dá é Jesus. Ele é o nosso advogado. Está entendendo, não? É Ele, aleluia, que convence o homem. É Ele que aponta. Eu não preciso aparecer para chegar no nível master. Se Deus quiser me apresentar o mundo, a sociedade, Ele vai. Mas se não quiser, Ele não vai, meu irmão. E não vai ter nada que faça eu alcançar um lugar se não for meu determinado no céu. Eu vou alcançar e eu vou chegar aonde o céu determinou que eu chegue. Porque Ele sabe qual é a porção que eu aguento carregar. Ele jamais colocará no meu recipiente além do que eu suporte. Porque a gente tem mania de falar e comparar dor, mas também alegria. Sim, felicidade demais, além do que a gente suporta. Se bobear, serve para maldição, sim. Você nunca ouviu falar de gente que ficou muito emotivo, muito alegre com a situação e morreu? Nossa, a alegria foi demais, não aguentou. Tá entendendo? É equilíbrio em todas as áreas. Deus está dizendo para alguém: te darei equilíbrio em todas as áreas. Mas até quando você vai permitir que essa Babilônia dita a regra da tua vida e da tua história? Daniel foi íntegro. Daniel continuou orando. Daniel continuou buscando. Mesmo numa terra que não era dele. Mesmo não querendo estar ali. Que com certeza se você chegasse em Daniel, Daniel ia falar: poxa, eu queria estar em Judá com meus patriotas. Eu queria estar em Judá com a minha família. Mas eu estou numa terra estranha. Numa terra que só tem oposição. Eu estou numa Babilônia corrupta, que não adora, que não professa a mesma fé que eu. Ele tinha tudo, gente. Mas mesmo na Babilônia, ele continua adorando. Ele continua exaltando. Lembra de como você adorava a Deus? Lembra de quando nada te tirava do sério? Sim. Lembra de quando você confiava? Lembra de quando você ia para o teu quarto, ainda que em lágrimas colocava o louvor e sentia a presença dele inundando o teu quarto? Lembra de quando você servia a Deus e não a igreja? Sim, porque nós vamos num templo religioso e nós estamos preocupados em servir homens. Deus está dizendo: eu sinto falta de quando você ia para o templo, mas servia a mim, louvava para mim, glorificava por mim. Oh, de quanto você tinha um gozo, como dizia o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas para alguns se transformou em fardo. Por quê? Porque você quer mostrar para o homem o quanto tu canta, o quanto tu louva, o quanto você ministra. E não é sobre isso. Nós estamos nos perdendo nessa Babilônia. Nós estamos nos perdendo no propósito. E o Senhor está falando para alguém: volte à tua essência, volte a me louvar, volte a me adorar. Porque quem disse que é homens que tem que receber a tua adoração, quem tem que receber a tua adoração, o teu louvor, é Deus. É Deus. Nós começamos a nos contaminar quando achamos que nós precisamos ser aprovados por homens. E a gente vê uma sociedade com medo de errar, ou do pastor descobrir que errou, ou da pastora descobrir isso, descobrir aquilo. Já não tem mais o temor a Deus. Tu se esqueceu que tem os olhos como chama de fogo, ele tudo vê. São homens que querem ser submissos, preocupados com homens terrenos e não preocupados com Deus. Deus é o único. Deus é o único que pode salvar, ou colocar a nossa alma no inferno, ou salvar. Deus é o único que tem a salvação para a nossa alma. Gente, que nós não venhamos perder tempo e se investir tempo no reino, se voltar para Deus.
Se volte para Deus. É Ele que vai fazer, é Ele que vai mudar a nossa história. Por mais que Davi queira nos oferecer um banquete, como foi com Mefibosete, Davi não tinha o poder de curar Mefibosete. Ele era manco dos pés. Davi não realizou esse feito, por quê? Porque Davi é limitado. É Deus que tem poder de nos curar por completo. É Deus que tem poder de saciar a sede da nossa alma. É Deus que tem poder de te levantar desse cárcere. Tem gente aqui que está presa em vícios. Sim, já passaram por instituições para tentar ser liberto e não conseguiram. Tem mães aqui chorando pelos filhos. Eu quero te dizer que Deus tem poder de libertar. Creia, ore, persevere. Tu verás a glória de Deus. Deus irá lhe surpreender acerca da palavra liberada. Deus pode te dar acesso que homens não podem te dar. Deus pode te levantar. Não importa quem o rejeitou. Não importa quantas promessas foi lhe feito. Não importa a ingratidão de uma sociedade caída. Deus, Ele vai honrar a tua fé. Deus vai fazer por você aquilo que ninguém fez. Deus faz. Daniel continuou intacto. Daniel continuou adorando a Deus. Mesmo em lugar hostil, ele continuou crendo. E por isso ele foi visado, gente. Pela fé dele. Porque na verdade era o que Daniel carregava e incomodava homens. O rei Dário decide honrar Daniel. Botar ele como líder, um dos 3 melhores líderes em suas províncias. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei Dário liderava mais de 120 províncias, gente. Mas entenda, ele não só honrou Daniel, mas honrou também 120 satrapas, colocando como líderes de suas instituições. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o ódio foi todo em cima de Daniel. Quem esse Daniel pensa que é? Ele não vai liderar, não. Daniel nem sabia da proposta do rei. Daniel nem sabia dos planos do rei. E Deus te trouxe aqui para te dizer, tu não tem noção da proposta que eu tenho para a tua vida. Tu não tem noção dos planos que eu tenho para a tua vida. O rei Dário queria honrar Daniel. Deus quer te honrar. Por isso a oposição, tu não entende. Por que tanta pedrada? Parece que tudo acontece comigo. Por que a rejeição? Por que a porta se fechou? Não é possível. Tem uns que dizem, parece que me pegaram para Cristo mesmo, porque não é possível. Por isso, o mundo espiritual tem a visão ampla, sabe de tudo que acontece. Daniel não sabia que os 120 satrapas, 120 homens estavam armando contra a vida dele. Ele não tinha noção. Mas havia uma perseguição. E mesmo assim ele não deixou de orar, de clamar, de adorar. Entenda, o inimigo queria pegar Daniel em delito. Eles queriam pegar Daniel fazendo alguma coisa. Então eles começaram uma perseguição implacável sobre a vida de Daniel. Não acharam nada. Porque Daniel, embora fosse ser humano como eu e você, ele buscava andar em retidão. Ele não deixou o ambiente contaminá-lo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a ira foi tanta que eles começam a achar problema em Daniel adorar o Deus vivo. Ah, não, já que a gente não achou nada, vamos lá no rei Dário. Rei Dário, deixa eu te falar, rei Dário. Rei Dário amava Daniel, gente. Rei Dário, deixa eu te falar. Aqui, vamos fazer um edito? Sela com teu anel de sinete. Por quê? Porque todos adoram tantos outros deuses. Vamos fazer um tempo de adoração só para você, rei Dário. Você merece ser adorado. Você merece ser ovacionado. Você merece, rei Dário. Se ele chegasse e falasse, rei Dário, faz esse edito para a gente pegar Daniel, com certeza ele não faria. Ele amava Daniel. Mas como eles falaram, faz esse edito porque você merece ser honrado. Que ser humano que não quer ser honrado? Ele falou, não é verdade mesmo, vocês estão certos, vamos fazer por um tempão? Vem cá, traga o papel. Ele selou com o anel de sinete, era irrevogável, quando tinha o selo. Está entendendo? O que o rei liberou, pronto, nada pode mudar aquilo, era decreto. Só que eu preciso te dizer que o
profeta Daniel, o Daniel ficou sabendo do decreto. Porque com certeza veio alguém e disse assim, Daniel, que parece que não, mas tem alguém que gosta da gente de verdade na Babilônia. Fizeram um edito. Não adora. Se você adorar Daniel, você vai ser lançado na cova dos leões. Ele sabia. E quer saber? Daniel poderia ter ido para casa, gente. Adorar no banheiro, fechando a porta. Ninguém ia ver. Ia, gente? Claro que não. Daniel poderia fechar a janela da casa. Ou então se esconder, deitar debaixo da cama e orar. Ele não ia deixar de orar. Mas ele continuou adorando do jeito que adorava. De frente para a janela que dava em Jerusalém, de dia, de tarde e noite. Não se corrompa por conta da ameaça do inimigo. Deus vai honrar a tua fé. Ah, vou cortar caminho porque a vizinha me ameaçou. Ah, eu vou fazer isso porque falaram, meu nome está lá, ó, estão cantando com meu nome para me destruir. Tá entendendo? Ah, não vou fazer isso. Para com isso. Não submeta a Babilônia. Continue na tua fé. Continue glorificando. Porque embora pareça que piorou, tem honra nesse vale. Deus está dizendo, eu vou te honrar. Os leões não vão te devorar. E claro, quando eles pegaram Daniel no delito, Daniel sai da oração, tem lá os oficiais do rei, pegando Daniel e arrastando. Vão, Daniel, qual que é o delito de Daniel? Orou ao Deus de Israel, não poderia adorar nenhum Deus, a não ser o rei Dário. Aí vem rei Dário, diante da situação, se entristece muito, porque ele já tinha liberado o edito e assinado com o teu anel, ou seja, ele não poderia revogar aquela lei, aquele decreto. Ele foi lançado literalmente, gente, na cova dos leões. Mas entenda você, embora ele estivesse na cova, a palavra do Senhor vai dizer que os leões não os devoraram. Eu preciso te dizer que naquela época, eles preparavam os leões para esse cenário. Eles não alimentavam os leões. E antes dos homens que era lançado chegar no solo, os leões já os devoravam no ar. Tá entendendo? Pelo nível, aleluia, de crueldade que era naquela época. Ou seja, a partir do momento que Daniel foi lançado na cova, não era nem para ele alcançar o chão. Entenda, eles colocaram uma pedra para selar a cova. Era impossível Daniel sair. Mas aqui, você esqueceu que tu serve um Deus do impossível? É impossível essa situação ser revogada, né? É impossível você conseguir ganhar nessa causa na justiça, né? É impossível teu casamento ser restituído, é isso mesmo? Tu se esqueceu que tu serve um Deus do impossível? A palavra do Senhor vai declarar, meu Deus, que ele foi lançado. Primeiro milagre, ele conseguiu firmar, colocar os pés no chão. Tá entendendo, né? O vento assoprando, a guerra instaurou. Mas olha você aí com o pé no chão. Pode olhar. Olha você aí de pé. Olha aí você, meu... Esse é o primeiro milagre, gente. Tinha tudo para você morrer. Tinha tudo para você ter virado história. Você sabe disso. Tinha tudo para você, ó, ter desistido lá atrás. Olha onde você chegou. Pode olhar, você tá de pé, né? Glória a Deus. Ó, esse é o maior milagre, pode saber. Você é o maior milagre. Você está sendo guardado por Deus. Ele chegou de pé. Tá entendendo? E os leões não o devorou. Porque Deus enviara anjo que fechou a boca dos leões. Você sabia que os leões têm limite? Pode te rodear, pode até rugir, porque fechou a boca. Pode até rugir, dá um medo, né? Vamos ser sinceros. A gente está vendo os leões rodeando e a gente sabe a força que os leões têm. Mas você também sabe a força que o teu Deus tem. Sabe qual é o seu problema? Que nessa cova você está olhando para a tua pequenez, para o teu tamanho. Se Daniel olhasse para ele, queridos, nossa, acabou, vou morrer, acabou. Que força tem Daniel? Perde um leão, gente, um leão. Agora imagina leões. Só que ele olhou para o tamanho do Deus dele. Deus guardou Daniel.
na cova dos leões. Imagina você que o rei Dário não teve sono, né? O rei Dário não dormiu, né? Mesmo o rei Dário adorando outros deuses, imagina o rei Dário, o Deus de Daniel salva ele, porque ele amava Daniel. Ele tinha planos de bênção para o Daniel. Agora imagina aqueles 120 satrapas. Nossos planos deu certo. Morreu. Acabou com a vida de Daniel. Vamos seguir. Que agora quem vai sentar na cadeira de Daniel? Deixa almejar a tua cadeira. Almejar o teu casamento. Tua família, né? Deixa almejar uma cadeira nessa empresa. Deixa almejar essa promoção. Seu carro. Suas vestes. Deixa almejar. Primeiro, eles podem ter tudo parecido, mas igual você, ninguém. Tu é única. Tu tem tua digital. Tu é escolhida antes da fundação do mundo. E tu carrega o brilho do Espírito Santo. Isso ninguém pode te roubar. Ninguém. Eles estão achando que tendo o que você tem, vai ser você ou melhor do que você. Serão frustradas. Sim, porque por mais que comprem um sofá igual ao seu, por mais que mobilem a casa como a tua, não terá paz que excede todo o nosso entendimento. Porque Deus nunca honrou e abençoou invejoso. A inveja, queridos, corrói os ossos, não o teu, e sim do invejoso. Fique tranquilo, Deus vai honrar a tua fé. Mas a verdade é, já estavam comemorando a cadeira de Daniel. Mas Deus no céu estava dizendo, não vai se assentar na cadeira. Mais do que isso, não vai viver para contar a história. Por isso que o Senhor diz, ora pelos teus inimigos. Sabe por quê? Da mão do diabo Deus tira. Mas quem tirará os nossos adversários da mão de Deus? Deus está dizendo, ora por eles. Peçam misericórdia. Porque da minha mão ninguém tira. Você tem noção? Então vamos começar a pedir misericórdia pelos nossos inimigos hoje. Tem misericórdia. A palavra do Senhor vai declarar que de manhã vai o rei Dário. Daniel, Daniel, será que o seu Deus te livrou? Daniel, tô aqui, rei Dário. Tira logo. Gente, imagina a cara daqueles que queriam ver Daniel morto. Tô passada. É aquele que ela casou? Tô junto ainda. Tem filhos? Tô passado. Conseguiu a promoção na empresa? Gente, é ela mesmo. Aquela que pediu emprestado? Que? Ela nesse carro? Não. Gente, aquela que vivia em depressão pelas esquinas? Aquela que vivia no meio do tráfico? Não, não pode, não creio. É aquele que seria devorado pelos leões? Não. Tinha tudo para ser devorado. Como conseguiu sair dessa? É a mão de Deus. É a boa mão de Deus que nos sustentou. É a boa mão de Deus que nos guardou. O leão não tocou nem o fio do cabelo de Daniel. Porque embora o cenário seja de caos. Vamos lá, gente. O cenário era de caos ou não era? Era, gente. Coloca você numa cova cheia de leões. Minha filha, desesperada. Eu acho que o emocional dá um pico, né? Tem gente que pode até cair duro para trás. Era de guerra. Mas Deus o livrou. Como Deus livrou Daniel, Deus também te livrará dessa cova. Envergonhados e confundidos ficarão os teus opositores. Tem milagre chegando para tua casa, milagre chegando para tua vida, tem milagre chegando para tua história. Pode glorificar, pode marcar a data de hoje, o culto em ação de graça. Tem novidade, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eita glória!
Aleluia, tem coisa boa chegando. Deus honrará a tua fé no de repente. É no de repente. Não se preocupe. E a oposição, pastora? Por que orar pelos nossos inimigos? Entenda. A palavra do Senhor vai dizer que quando os inimigos, quando o rei Dário fica sabendo de toda a trama e porquê daquele edito, lançam na cova dos leões mais de 120 satrapas e toda a família, gente. E toda a família vai arruinar por conta da atitude daqueles homens. As escrituras vai nos dizer que antes que eles chegassem no solo, gente, eu estou falando de 120 homens. Se os leões conseguiram devorar 120 homens no ar, antes que eles alcançassem o solo, o que não fariam com a vida de Daniel? Você tem noção das comparações que nós fazemos? Você acha que Daniel já não tinha ouvido falar daquilo? Porque de acordo com a lei era normal julgar homens na cova dos leões por alguns delitos? Imagina Daniel sob pressão emocional? Se o monte é destruído antes de alcançar o solo, imagina eu sozinho? Você não está sozinho. Você está com Deus. E Deus e você é a maioria. Deus honrará a tua fé. E os inimigos foram destruídos. Os inimigos de Daniel foram destruídos. Depois dessa, quem vai se levantar contra Daniel mesmo? Os inimigos foram destruídos e o Deus do Daniel respeitado. Aleluia! Podem até não gostar de você, mas vão ter que respeitar a tua história. Podem até não gostar de você, mas vão ter que reconhecer que na tua vida quem governa é um Deus vivo, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus da nossa história. E esse Deus jamais te desamparará ou te deixará envergonhado nessa terra. Há um banquete preparado para ti. Oh, aleluia! Quem sentou na cadeira dele mesmo? Pelo contrário. Se ele estivesse vivo para ver a história, eles iriam ver que Daniel chegou na patente alta. Daniel recebeu lugares honrosos, mais do que a cadeira que Dário tinha preparado para ele. Daniel começou a caminhar lado a lado com o rei Dário. Tá entendendo? Pegou? Essa cova vai te eleger. Preocupa não. Essa cova vai te eleger. E você vai declarar, Senhor, como valeu a pena. Porque o Deus que não te livrou da cova, escute aqui. O Deus que não te livrou da cova, te livrará na cova. Quantas covas eu já passei até aqui? E teve cova que eu se fiz presente mesmo. Deus não deu livramento, eu tive que passar. Tá entendendo? Mas Ele me livrou dentro da cova. Aleluia! O Deus que livra crente dentro da cova, tá na casa, começa a glorificar, porque essa cova não vai te matar. Essa cova vai te eleger, vai te promover e o nome do Senhor será glorificado. Você que crê nessa palavra, diga, pastor, eu creio nessa palavra e recebo em nome de Jesus. Bora orar, povo lindo de Deus. Muito obrigado, gente. Obrigado, eu agradeço a Deus pela tua vida. Gente, por cada curtida, 28k de curtida pra glória de Deus. Quem me acompanha sabe que curtida para mim não é apenas números, mas quando nós curtimos a live,